Primeiro, eu quero aqui me associar ao sentimento de indignação do senador Lindenberg quando ocupou a tribuna nesta tarde de terça-feira, diante daquilo que nós consideramos que é um ato indecoroso, que foi a decisão da presidência do Conselho de Ética desta Casa arquivar de forma sumária pedido de investigação contra o senador Aécio Neves, ao mesmo tempo em que deu prosseguimento ao pedido de investigação contra o senador Lindenberg. E por que coloco isso aqui? Porque, no nosso entendimento, são casos completamente diferentes. É evidente que o senador tem todo o direito de se defender, todo e qualquer senador, mas o fato é que as denúncias são extremamente graves, são diálogos indecorosos com empresários, são malas de dinheiro que foram pedidas a esses empresários, de forma que nós achamos que não cabia ao Conselho de Ética, pura e simplesmente, arquivar o pedido de investigação. Muito pelo contrário, instalar o processo de investigação até para que o senador citado possa exatamente se defender. Ao passo que o caso do senador Lindenberg, de que ele está sendo acusado nesse exato momento? Está sendo acusado de ter feito a defesa de senadoras que, no exercício legítimo do seu mandato, num gesto de resistência, ocupavam a mesa da presidência do Senado naquele momento, protestando contra a famigerada reforma trabalhista, que destruiu os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, senhor presidente, quero aqui fazer esse registro, porque julgo que o Conselho de Ética, que tem como uma função principal investigar a prática de fatos graves que envolvam os integrantes dessa Casa, tem que se comportar como um órgão de maneira muito imparcial e, sobretudo, o seu presidente, bem como todos os demais integrantes. Segundo, senhor presidente, quero aqui mais uma vez também falar da segunda denúncia que está sendo analisada na Câmara dos Deputados nesse exato momento, a denúncia contra o presidente da República, denúncia que não foi apresentada pela oposição, foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, com base em farta documentação. O presidente, dessa vez, está sendo acusado de obstrução de justiça, de organização criminosa. Segundo o jornal Estado de São Paulo, matéria publicada no dia de hoje, as concessões do governo ilegítimo ao empresariado e à bancada ruralista e as emendas parlamentares liberadas no último período já custam aos cofres públicos mais de 36 bilhões. Ainda de acordo com a matéria do Estado de São Paulo, o preço para impedir o prosseguimento das denúncias já supera o orçamento destinado ao programa Bolsa Família em 2018 de 26 bilhões. E o custo total para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, estimado em cerca de 30 bilhões. E prossegue o balcão de negócios que se tornou o Palácio do Planalto, usado pelo presidente da República para se livrar das denúncias gravíssimas contra ele, agora exatamente essa segunda denúncia, analisada nesse exato momento pela Câmara dos Deputados, que infelizmente, inclusive, acaba de dar o quórum para que a denúncia possa ser analisada. Mas ainda, senhor presidente, quero aqui colocar que uma das mais graves concessões do governo ilegítimo ao empresariado e à bancada ruralista, para livrar a sua cara na denúncia contra ele na presidência da Câmara, foi a edição de uma portaria que, na prática, impede o combate ao trabalho escravo em nosso país. Para impedir o prosseguimento da denúncia, Michel Temer praticamente revogou a Lei Áurea, fazendo o Brasil retroceder ao século XIX. Mas, felizmente,
Felizmente, os efeitos desta portaria foram suspensos por decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Veja bem, senhor presidente, volto aqui a repetir, enquanto o presidente da Casa, presidente do país, faz do Brasil, faz do Palácio do Planalto um balcão de negócios, liberando emendas, promessa de liberação de empréstimos, uso seletivo do orçamento, medidas provisórias para conceder anistias, perdões aos grandes banqueiros, aos grandes empresários. Enquanto isso, corte na educação, corte na saúde. Enquanto isso, os municípios brasileiros, nesse exato momento, inclusive, pedindo socorro. E aqui quero dizer, de uma reunião que participei ontem, lá em Natal, a convite da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte tem 167 prefeituras. Lá estavam 137 prefeitos, lá no Rio Grande do Norte ontem. Toda a bancada federal presente e os prefeitos pedindo socorro, porque diante da crise que assola o país, que agravou mais ainda a situação dos municípios, eles não têm condições hoje, os municípios, de fechar as suas contas até o dia 31 de dezembro, especialmente no que diz respeito ao pagamento do funcionalismo. Os municípios, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o Brasil, em especial os pequenos e médios municípios, vivem numa situação de penúria absoluta. Até porque, o ano passado, eles tiveram ainda um auxílio, que foi os recursos oriundos da repatriação, que o Congresso Nacional, inclusive, lutou e fez com que parte dessa repatriação fossem destinados aos municípios e aos estados. Pois bem, esse ano houve uma frustração de receita violenta da repatriação e os municípios, simplesmente nesse exato momento, não têm a quem recorrer, a não ser exatamente ao governo federal, que tem a obrigação de ajudá-los. E de que forma, senadora Ana Amélia? Editando uma medida provisória para que seja instituído o auxílio financeiro aos municípios. Eles estão pedindo apenas 4 bilhões de reais. O presidente que está aí para livrar o pescoço, para livrar a sua cara, tentando aliciar voto de parlamentares, entre refis, liberação de emendas e empréstimos, segundo a imprensa, já torrou mais de 30 bilhões de reais. E os municípios pedem apenas 4,2 bilhões, repito, para que eles possam exatamente fechar as suas contas em matéria de pagamento de funcionalismo e ter o mínimo de custeio para garantir serviços essenciais básicos, como saúde, como educação. Portanto, senhor presidente, concluo dizendo a Vossa Excelência que, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, aprovei hoje, por unanimidade, na nossa comissão, um requerimento para a realização de uma audiência pública para tratar exatamente da situação financeira dos municípios. Já entramos em contato com a Confederação Nacional dos Municípios, com a Frente Nacional dos Prefeitos, convidando também os representantes das federações dos municípios de todos os estados da federação. Estamos convidando, claro, esperamos que aqui venha a Secretaria do Tesouro Nacional, representação do Ministério do Planejamento, bem como da Secretaria de Relações Institucionais, para que, enfim, possamos fortalecer essa luta dos municípios, para que o presidente receba os prefeitos, o que não fez até o presente momento. Pelo contrário, tem dado as costas, tem se negado até o presente momento de receber os prefeitos. Então, essa audiência é com o intuito de colaborar, dar visibilidade a esse drama que as prefeituras enfrentam, fortalecer o processo mobilizatório para que Para concluir, não vou querer o tempo que foi destinado de maneira nenhuma ao senador Renan, porque senão a sessão se acaba.
Mas, enfim, então, só para colocar, a audiência é com esse intuito, esperamos contar com a presença de todos os senadores e senadoras, até porque isso não é um problema só das prefeituras ou dos municípios do Rio Grande do Norte, é de todo o Brasil, repito, especialmente dos pequenos e dos médios. E no final, que o presidente realmente venha receber os prefeitos e traga uma solução concreta, que é o anúncio da edição de uma medida provisória, que seguramente será aprovada por todos nós, a exemplo do que os governos Lula e Dilma fizeram por 3 vezes seguidas, quando os municípios enfrentaram exatamente também dificuldades. É importante que esta Casa, portanto, se associe ao clamor dos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil.